Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais uma aula, né? Capítulo 6, primeiro capítulo aí do volume 2 do livro de vocês, né? Não, nem sei se vocês têm aí o volume 2 em mãos, né? Mas eu vou até fazer a aula aí a partir, né, do slide, né? Utilizando, obviamente, os conceitos que estão aí na apostila de vocês, ok? Hoje a gente vai falar sobre Aristóteles, né? A gente já falou de Sócrates, de Platão, né? E aí a gente vai falar agora do discípulo de Platão, né? Aristóteles, né? Foi um importante filósofo grego, né? Foi dentre aí a sua trajetória, né? Ele foi professor de Alexandre o Grande, né? Professor de Alexandre o Grande, inclusive é sob a influência dele que Alexandre o Grande manteve a cultura grega viva, né, porque Alexandre era macedônio, né, e unificou as cidades-estado gregas aí num grande império. Mas isso aí é papo para a história, né? Bom, ele elaborou um sistema filosófico, né, muito grande e vasto, né, ele era um grande sábio, abordou aí basicamente todos os assuntos existentes em sua época, como geometria, física, metafísica, então fundada por ele, que nem tinha esse nome ainda, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, botânica, zoologia, astronomia, medicina, ética, poesia, retórica, matemática, né? Foi o pai da lógica também, né? Que eu acho que vai ser até tema de próximas aulas nossas, tá? Ele nasceu na cidade de Estagira, né? Que era uma colônia, né, grega. As colônias gregas elas tinham um sentido diferente do que temos ideia de colônias europeias, tá? Modernas principalmente, né? As colônias gregas elas surgiram aí a partir de uma necessidade de expansão territorial grega e elas não eram atreladas aí à sua sede, à sua cidade fundadora, né? Elas sim mantiveram a cultura grega, né? Mas se tornaram cidades-estados aí emancipadas. Ele, né, foi um profundo conhecedor em muitos temas, né? E eu quero convidar vocês aí para agora, gente, abrir esse link que está aqui, tá? A apresentação está aqui, mas se vocês, como vocês estão vendo meu vídeo, não precisa ir lá na apresentação não. Eu vou deixar esse link aí, vou postar ele aí no chat para vocês que vocês possam acessá-lo. É um vídeo de 5 minutos e pouco, tá? Então eu peço que vocês pausem aqui a minha videoaula, assistam tá, esse vídeo que vai falar aí sobre a metafísica de Aristóteles, que é o assunto da matéria aqui, para depois a gente retornar aí aprofundando o assunto, ok? E aí, pessoal, gostaram do vídeo, né? Um videozinho simples, curto, né? Só para ter uma ideia mesmo do que é metafísica, né? Como a, aquilo que está além da física, né? Ou depois da física, né? É interessante aí essa ideia de que ganhou esse nome, né? Quando se foi organizar a biblioteca, as obras de Aristóteles, então aqueles livros restantes, aqueles 14 livros ali que sobraram, né? Que não foram catalogados dentro de lógica, botânica e etc., né? São os livros colocados ali depois do livro sobre física, né? Então, isso é interessante, mas de fato a gente vai ver ali que o Aristóteles ele fundamenta também esse conceito que veio depois dele chamado metafísica, como aquilo que está além, né, da física, porque ele vai exatamente tratar aí e discutir a abstração, né, a discussão sobre o ser, né, ou seja, como que o pensamento humano concebe a realidade e a partir daí, né, que implicação direta isso tem ou não na realidade, tá? Vocês estão vendo aí no slide, né, o cenário político grego, que eu estou repetindo aqui, né, já passei isso para vocês aqui na aula sobre Sócrates e Platão. Por que eu ponho sempre o cenário político grego? Para relembrar, gente, que toda a filosofia dos grandes, né, ali na filosofia antiga, na Grécia, tinha por objetivo combater tal relativismo, tá, e o ceticismo, criados aí pelos sofistas, né? Criados aí com o objetivo, obviamente, de lucrar com isso, ou seja, em prol de sua própria conveniência. Então, exatamente em nome de uma busca
por uma verdade inexpugnável, ou seja, firme, constante, né, pura e absoluta, Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolvem aí a sua filosofia. A gente tem aqui um mapinha, tá, conceitual aí sobre a filosofia, né, de Aristóteles. Não vou focar aqui a explicação, né, dentro dele, mas resume muito bem aí as ideias, as principais ideias de Aristóteles, inclusive ideias sobre ética, né, aí do lado esquerdo, tá, que a gente não vai tratar hoje, né, a gente vai tratar aí sobre a teoria das causas, sobre ato e potência, né, e também sobre as diferenças, né, vou falar sobre as diferenças das ideias que ele teve e da divergência, né, a diferença das ideias de Aristóteles para Platão, que era seu mestre, e a divergência aí que eles tiveram. Tá bom. Para Aristóteles, gente, né, a metafísica dele tem três distinções aí fundamentais, né? A metafísica é a discussão do ser enquanto ser, como vocês viram no vídeo lá no YouTube que eu pedi no início aqui, né? Então, primeiro, né, distinção, substância. Substância é aquilo que o ser é em si mesmo, né? Ou seja, é o que faz algo ser o que é, né? E a gente vai abrir um pouco mais essa discussão ali na frente. Essência, né? São atributos que, se faltassem ao ser, ele não seria o que é. Né? E por fim, acidente, que é aquilo que o ser pode ter ou não, sem deixar aquilo que é. Tá? Então, essas três distinções básicas acerca do ser vão ser fundamentais para a gente entender a metafísica de Aristóteles e o esqueminha que a gente vai ver logo aqui à frente. Tá? Lembrando, gente, né, que o que é o ser? Né? O que é o ser? Tá? O ser aqui é qualquer objeto da realidade. Tá? Aristóteles está discutindo a possibilidade e como a gente pode conhecer a realidade. Discussão essa que Platão já fez. Para Platão, a gente está numa realidade aqui que é uma cópia da realidade em si, que é o mundo das ideias. Né? A gente vai ver que o Aristóteles ele vai discordar um pouco aí dessa ideia. Bom, antes de eu explicar para vocês aqui esse esqueminha, tá? Deixa eu voltar aqui aquela figura, né? Aquela cópia, né? Da escola de Atenas, tá? Que eu já disse para vocês aí que tem aqui no meio, né? Tá pequenininho aí, mas tem no meio aqui o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, né? Isso aqui é exatamente a diferença metafísica dos dois, a diferença de concepção do ser dos dois. É isso que o renascentista Rafael quis ilustrar aqui na sua obra, né? Que para Platão, a verdade sobre o ser, o conhecimento sobre a realidade, está lá no mundo das ideias. E Aristóteles diverge dele, dizendo, não, a realidade sobre o ser está no próprio ser. A gente não precisa dividir um mundo em dois para poder conceber aí o que o ser é, né, diria Aristóteles, tá? Bom, vamos chegar aqui então à frente. Aristóteles, gente, ele vai dizer que então existe uma única realidade, ok? Sensível, né? No espaço e no tempo, tá? E ele vai dividir, ele vai perceber o movimento da realidade, que é um movimento de causa e de efeito, tá? Então, ou seja, tudo aquilo que existe, né, é o efeito de uma causa que o gerou, que o antecedeu, né? Só para exemplificar aqui, né, há um exemplo aqui em cima, mas deixa eu dar um exemplo mais simples aqui. Eu sou a causa do meu filho. Todavia, fui o efeito dos meus pais, que me causaram. Eles, por sua vez, foram causados, né, pelos meus avós. Então, eles foram o efeito dos meus avós, só que foram a minha causa. Eu sou o efeito dos meus pais, porém eu sou a causa do meu filho. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque tudo que existe no mundo pode ser explicado pelo sistema de causa e efeito. Seja algo físico, seja ascendência e descendência familiar, como eu disse aqui, seja um sentimento, uma vontade, uma inclinação, né? Qualquer coisa que acontece, né? Pode ser explicada, né, pelo sistema de causa e efeito, inclusive a própria física, né?
pode ser explicado aí, né? Qualquer corpo que é movido por causa de uma força que atua nele, né? Vocês sabem disso melhor que eu aí. E esse corpo, né, vai, enfim, gerar velocidade mediante as variáveis que existem ali, né? E etc, tá? Então, a primeira coisa que o Aristóteles verifica, há uma única realidade que é orientada aí pelo sistema de causa e efeito, ou seja, tudo que existe é o efeito de uma causa que antecedeu, que por sua vez foi efeito de uma causa ainda anterior, e assim consecutivamente, tá? Bom, causa e efeito aqui também, a gente pode, o Aristóteles vai chamar a causa de ato, tá? Do ser em ato, e de ser em potência. E que ele também vai chamar no outro momento de ser necessário e de ser contingente, tá? Bom, mas vamos primeiro aqui ao conceito aí agora de ser em ato e ser em potência. No exemplo aqui acima, né, tá pequeno aí para vocês, deixa eu tentar destacar aqui e vou ler, tá? Há também a distinção já do que o ser em ato é, né, e da potência que esse ser pode ter, pode gerar, tá? Então, o que nós vamos ver, né? Ato 1 aqui, né? Árvore, né? Ou seja, a árvore, como ser em ato, ela possui uma substância, ela possui uma essência e ela também pode possuir um acidente, como a gente viu aqui atrás, né? Ou seja, ela tem atributos, né, que fazem ela ser aquilo que ela é em mesma, que ela é em si mesma. Ela tem uma essência que, se esses atributos, né, faltassem ela, ela não seria uma árvore. E ela tem o acidente, que está relacionado à potência, que é um novo atributo que ela pode vir a possuir sem deixar de ser o que ela é. Tá? Bom, então veja bem, onde que nós verificamos a essência e a substância do que é a árvore, né? O que é ser em ato? Exatamente a essência e a substância da árvore, que é aquilo que ela é, né? E isso pode ser definido pelas 4 causas, tá, gente? Isso aí está bem destacado na apostila de vocês, né? Primeira causa, tá? Material, ou seja, qual é a matéria que compõe a árvore, né? A madeira, folhas e etc. Segunda causa, formal, né? A árvore tem uma forma de árvore, que você olha para ela, você sabe que é uma árvore e não um cavalo ou uma estátua. Terceira causa, a causa eficiente, né? Que é quem criou a árvore, né? Quem construiu, quem deu origem à árvore, né? O causador da árvore. E por fim, a finalidade, né? A causa final da árvore. Né? Ou seja, qual é o objetivo, qual a razão de ser da árvore, para que a árvore serve. Né? Então, essas 4 causas, elas vão definir o que o ser é em ato, ok? O que o ser é em ato vão ser definidos pelas 4 causas e elas vão definir também a essência e a substância da árvore, tá? Bom, potencialmente, né? Aí a gente tem aqui uma causa eficiente, que foi aí na figura acima, que foi o carpinteiro. Ele foi lá, né, cortou a árvore, né, o carpinteiro, o marceneiro, né, e construiu uma casa da madeira da árvore. Então aqui vem o efeito e a potência, tá? A árvore potencialmente era uma casa. Então, ou seja, talvez o cara que olhou ali para aquelas dezenas ali, ou centenas de árvores que deram origem a uma casa, né? Talvez ele já tenha visualizado a casa ali que aquela madeira se tornaria, né? Então, o que é isso? Isso é potência, né? Que vem de potencial, gente. Potencial é aquilo que, né, nós temos uma desenvoltura, né, para ser, mas ainda não somos. Por exemplo, se eu disser aí, os alunos da 3001 têm um potencial muito grande, são muito capazes, inteligentes, né? Serão excelentes profissionais, né? Farão com certeza um excelente vestibular e excelentes cursos, né?
na faculdade que escolherem. Quando eu falo que vocês têm um grande potencial, eu estou dizendo que vocês têm uma capacidade que ainda não foi exercida, né? Eu estou dizendo que vocês podem ser, né, exatamente por causa dessa capacidade, aquilo que vocês ainda não são. É o exemplo dado aqui da árvore, né? A árvore tinha potencial, a árvore, ou várias árvores, né, tinham aí o potencial de se tornar uma casa, né? E aí, gente, é dessa maneira aqui também, por isso que eu citei aqui embaixo, ó, que o Aristóteles ele vai harmonizar a filosofia de Parmênides e de Heráclito, né? O Aristóteles está dizendo o seguinte, olha, essa ideia de um ser que permanece, né, que é constante, que é pleno, que não muda, né, é uma ideia daquilo que o ser possui em sua substância, em sua essência, do ser em ato. Tá? E aquilo que Heráclito percebeu da realidade é exatamente a potencialidade do ser, porque ele tem capacidade, né, de se transformar em coisas que ele ainda não são, é o devir, o vir a ser. Então, para Aristóteles, é assim que se harmoniza a filosofia desses dois grandes pré-socráticos, ok? Bom, gente, deixa eu falar um pouco aqui com vocês agora sobre o ser necessário e contingente, tá? Eu acho que não tem aí na apostila de vocês, mas vale a pena. O que o Aristóteles ele vai falar sobre isso? Ele vai falar o seguinte, olha, a ciência é necessária e a técnica é contingente. Por quê? Porque a ciência, ela descobre como que a natureza funciona. Então, não pela ciência em si, mas exatamente por compreender o funcionamento do ser, da realidade, daquilo que é, tá? E por que a técnica, né, seria a contingência? Porque a técnica é quando a gente aprende, né, a partir da ciência como a realidade, a natureza, a física, o mundo, o ser funcionam, aí nós criamos maneiras, né, de adaptar a realidade, né, da maneira que nos convém, né? Exemplo, né? Chove, né? A água se renova aí pelo seu ciclo natural, né, que vocês conhecem. Porém, nós precisamos de água, né, potável. Então aí o ser humano foi lá e fez o quê? Represas, para poder captar água da chuva, né? Isso é a represa é a contingência. O conhecimento do ciclo da água é a necessidade, tá? O que é necessidade? Por que ser necessário? Porque ser necessário nas palavras de Aristóteles, é aquilo que sempre foi, é aquilo que cria, né? É aquilo que gera coisas a partir dele. E o ser contingente, né, é aquilo que é gerado a partir de um ser necessário. Por isso, ambos conceitos, né, se relacionam aí com o conceito de causa, de ato, de efeito e de potência. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da aula. Um abraço a todos, né? E vamos aí esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço.